Trazer aquela apuração que você levantou, então eu jogava vôlei no colégio, vou cortar aqui. Que é uma história, desde que houve o julgamento das contas do presidente Lula, veio à tona novamente a discussão sobre o regime previdenciário dos militares, que tem um nome específico ali, que é o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas. E por quê? Porque naquele julgamento houve um voto em separado do ministro Walton Alencar, que ele falou ser imprescindível para o país a reflexão e avaliação sobre a necessidade de implementar mudanças nesse sistema, porque, só para pegar o texto claro aqui dele, no qual a manutenção de privilégios em relação aos demais trabalhadores às custas da sociedade é cada vez menos aceitável. E isso causou uma grande repercussão na caserna. A Jussara Soares trouxe essa apuração de como repercutiu entre os militares e agora o que a gente traz? Um outro ministro do Tribunal de Contas da União, Jorge Oliveira, que está temporariamente afastado do cargo, mas ele enviou o que ele chamou de comunicação para os demais integrantes da corte, defendendo o atual regime previdenciário dos militares, explicando ali, do ponto de vista dele, por que tem essas diferenças. E elencou, enfim, primeiro de tudo, e pediu que fosse registrado em ata que o regime jurídico distinto que rege os militares não implica em privilégios imerecidos, ou seja, respondendo diretamente ao voto do colega. Pelo contrário, visa apenas mitigar desvantagens impostas a esses profissionais pelas particularidades da profissão militar. A supressão de certos direitos sociais, justificada pelas características especiais da profissão, deve ser acompanhada de benefícios e vantagens compensatórias que garantam aos membros das Forças Armadas o direito à dignidade. E aí ele vai expondo uma série de características da função militar na ativa, o fato deles estarem sempre disponíveis para atuação, que podem ter, num determinado momento, de serem deslocados em função das missões e atribuições que têm, o tempo que precisam permanecer na ativa para ter direito aos benefícios ali e que, no fundo, quando vão para a reserva, continuam em disponibilidade pelas Forças Armadas. Sem falar que lá em 2019 houve uma série de mudanças ali na carreira militar e que também criou outras especificidades para a ida para a reserva dos militares. E aí ele conclui e fala: por todo o exposto, a opção pelo Constituinte, pelo legislador, relativa ao estabelecimento de restrições constitucionais e legais, traz à lume a necessidade de ampla análise caso queiramos nos debruçar sobre eventual alteração no sistema de proteção social dos militares, sob pena de causarmos desequilíbrios dos direitos sociais dos cidadãos brasileiros em decorrência da carreira escolhida.